Bem, amigos do GV Ensino, nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o ganho dos amplificadores. Eu quero enfatizar uma coisa aqui para vocês. Se eu tenho um ganho maior que 1, nós temos um amplificador. Se o ganho for maior que 1, eu tenho um amplificador, já que o meu sinal está sendo aumentado. Se eu tenho um circuito cujo ganho de tensão é igual a 1, aí nesse caso eu tenho um circuito chamado de buffer. O buffer é um circuito que o ganho é 1, ou seja, o sinal que entra multiplicado por 1 vai ser o sinal que vai sair, ou seja, a mesma tensão que entra é a tensão que sai. Tem um propósito, mas nós não vamos entrar em detalhes nesse momento. Existe também os amplificadores cujo ganho está entre 0 e 1, ou seja, é maior do que 0, mas é menor do que 1. Nesse caso, nós temos um circuito que faz a atenuação, ou um atenuador. Então, são sobre esses circuitos, principalmente o atenuador, que eu quero comentar com vocês nessa aula. Então, vamos lá. Se eu tiver, então, um amplificador com ganho de 0,5, o que é que vai acontecer? O sinal que vai entrar vai ser multiplicado por 0,5 e vamos ver o que vai acontecer na saída. Vamos supor, então, que entre um sinal de 1 volt. Entrou o sinal de 1 volt, o ganho de meio, quanto vai sair? Então, se vocês bem lembram, a tensão de saída vai ser a tensão de entrada multiplicado pelo ganho de tensão. Eu tenho aqui uma tensão de entrada de 1 volt, então a tensão de saída vai ser 1 volt, vezes o ganho, que é 0,5. Então a tensão de saída será de meio volt. Então vejam que está entrando 1 volt no amplificador e está saindo menos, está saindo apenas meio volt, está saindo a metade. Então, o que esse amplificador está fazendo é uma atenuação do sinal. Ele não está efetivamente amplificando, ele está atenuando. Então, sempre que vocês ouvirem falar em atenuação, é um sinal sendo diminuído, é o contrário da amplificação. E o interessante é que um amplificador ele pode sim atenuar. Às vezes a gente fala assim, um amplificador, a gente pensa, amplificador ele vai amplificar. Mas não, há casos em que os amplificadores são utilizados para atenuar, reduzir o sinal que está entrando, para que ele saia menor na saída. A pergunta que não quer calar é por que atenuar um sinal? Qual é a utilidade disso? Vou dar apenas um exemplo nessa explicação. Imagine um controlador de temperatura. Esse controlador de temperatura está recebendo a temperatura de um forno, de uma caldeira, de algum equipamento e está convertendo o valor dessa temperatura em um sinal que varia de 0 a 10 volts. Então, quando a temperatura estiver muito alta, o sinal fica próximo a 10 volts. Quando a temperatura baixar, o sinal fica mais próximo de 0. E assim, proporcionalmente à variação de temperatura, eu tenho uma variação de tensão. Então, esse sinal de 0 a 10 volts, que é um sinal analógico, que corresponde à temperatura que eu estou medindo, vai ser colocado em um microcontrolador. Pode ser um PIC, pode ser um Arduino, enfim. Esses microcontroladores, eles trabalham com uma tensão de 0 a 5 volts. Eu posso fazer isso? Claro que não, eu não posso fazer isso. Esses microcontroladores recebem no máximo 5 volts, não posso colocar neles um sinal que vai até 10. Então o que eu tenho de fazer? Tenho de colocar ali no meio um atenuador. Veja que coloquei um atenuador de ganho 0,5, ou seja, o sinal de saída será metade do sinal da entrada. E dessa forma, se na entrada eu tenho um sinal que varia de 0 a 10 volts, na saída do meu amplificador atenuador, terei um sinal que irá variar de 0 até 5 volts. Dessa forma, podendo ligar no microcontrolador.
Então, a ação do atenuador será essa. Eu tenho este sinal, variando de 0 a 10 volts, correspondendo à temperatura. O atenuador vai diminuir, no caso aqui, no exemplo, pela metade, para que a entrada analógica do microcontrolador possa lê-lo. Então, essa aula bem curta é só para comentar esse conceito de atenuação, que é aquele amplificador cujo ganho não é zero, é acima de zero, mas é abaixo de 1. Então, se você gostou, deixa o joinha e eu espero ver vocês na próxima aula. Muito obrigado, até mais.